Você já sabe que delegar é diferente de delargar, por isso é importante você saber delegar com assertividade. Vamos falar de delegar, líder, porque você já sabe que delegar traz muitos benefícios, mas muitas vezes você não delega ou você faz isso de maneira muito equivocada, errônea mesmo, porque você acha que é delargar. Não, eu delego. Não, o que você está fazendo é largar o seu time. Delegar significa que você sim vai ter mais tempo para as tarefas que só você pode fazer. Quantas vezes você não sabe delegar ou você não quer delegar? Você diz assim, ó, não, porque muitos não delegam, né? Essa é a minha pergunta agora. Não, eu não delego porque eu acredito que ninguém vai fazer. Você acaba não confiando, ou até ego mesmo. Necessidade de que você precisa ser aquele que vai fazendo. Vou te contando aqui porque que você não delega à medida que eu vou desenhando. Às vezes você não delega porque você tem medo das pessoas não entregarem, você confia pouco nas pessoas. Para você delegar com efetividade, eu vou começar a falar assim para você. Avalie o saber das pessoas. Claro, porque se ela não sabe e você está entregando uma atividade, você não está delegando, você está deixando, você está delargando. Porque a pessoa que não sabe, ela não vai te entregar com efetividade. Da mesma forma, você precisa avaliar esse querer, porque a pessoa que sabe, mas ela não quer, também não dá para você delegar com a confiança. Quando você avalia, se ela sabe e ela quer, você vai demonstrar na prática que você confia na sua equipe. Você vai oportunizar aquelas que não sabem ao crescimento, mas numa medida mais adequada. E claro, quando você delega para aquele que quer e aquele que sabe, você vai ter muito mais tempo para realizar de maneira estratégica as próprias atividades e não a do seu time. Pensa comigo então, a pessoa que não sabe e não quer, ela não faz. Não se iluda, ela vai encontrar desculpa, ela vai encontrar justificativa. Então, não é para essa pessoa a ação de delegar. Com ela, você vai ter outras ações a serem tomadas. Por vezes, você tem pessoa que quer, mas ela não sabe, ainda é frágil o saber dela. Não adianta você delegar, porque ela vai fazer, mas ela vai fazer com erros. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, não pode me dar que eu tô motivado, eu dou um jeitinho de fazer. Só que esse jeitinho de fazer, como ela não sabe, é o que vai representar os maiores riscos na sua operação. Da mesma forma, nossa, aquela pessoa sabe, ela tem domínio, ela tem vivência, ela tem experiência, mas ela não quer, o que acontece? Ela vai fazer, mas ela vai fazer mais ou menos. Ela vai fazer quando der na cabeça dela ou quando ela tiver em risco da própria oportunidade de se manter empregado. Você entende isso? Opa, quem vai fazer bem? Quem vai fazer bem é aquela pessoa que quer e que sabe. Ainda assim, ela vai precisar da sua orientação. É aí que entra a sua maestria em entregar para as pessoas que vão fazer bem, porque elas sabem o que elas têm que fazer e elas querem fazer. É nessa hora que algumas perguntas importantes fazem diferença. Você tem que garantir que essa pessoa sabe o que vai fazer. Você precisa garantir por que ela vai fazer. Quando a pessoa tem mais senso de propósito, ela entende o objetivo daquela tarefa, ela se compromete ainda mais. Como ela vai fazer? Não na riqueza dos detalhes, como se você estivesse fazendo microgerenciamento, mas qual é a qualidade, qual é a especificidade, efetivamente, quando ela vai fazer. Porque muitas vezes esses itens não alinhados trazem muita frustração. Ela faz no tempo dela
e não atende à sua expectativa de prazo, ela faz do jeito dela, mas não atende à sua expectativa de qualidade, ela faz sem entender a visão do propósito, então pode ser que ela não traga elementos importantes para esse objetivo e ela não sabe efetivamente o que ela vai fazer, pode ser que ela não priorize dentro desse propósito, com essas especificidades dentro desse prazo. Que é uma fórmula mágica para você falar com muita precisão, para você comunicar com muita maestria. Você vai usar a seguinte fórmula. Eu peço, claro que aqui está mecânico, certo? Porque estamos em processo de ensinar desenhando para você. Eu peço que você X. O que é que ela tem que entregar? Efetivamente que envolva esse o que e esse propósito. Agora, eu peço que você entregue X em tempo Y. O que é o tempo Y? Encontre essa especificidade dentro desse prazo. Quando é que ela vai entregar? Sob as condições, gente, isso aqui tá incrível, hein? Sobre as condições W, ou seja, como, quais são as principais especificidades. Imagina se você não dá alguns caminhos de condições, de qualidade, de especificidade, talvez ela entregue em PowerPoint e você queria no Excel. Talvez ela entregue no Word e você gostaria que fosse no Canva. Ou seja, você gerando itens direcionados na sua fala para pessoas que sabem e querem fazer, tomando sobre referência elementos importantes, você vai conseguir movimentar as pessoas, oportunizando o crescimento. Essas outras ainda não estão no campo da autonomia suficiente para que fórmulas nessa direção sejam utilizadas. Outras oportunidades você terá. Uma estrutura de fala e uma boa avaliação da sua equipe, você vai se sentir seguro e confiante para delegar e não delargar.